Editorial Bom Tempo, edição 2011, editora UFRJ. Primeira parte: elementos fundamentais para a crítica da economia política, Granollers. Segundo item: os metais preciosos como portadores da relação de dinheiro. Páginas 120 a 133. Do que foi desenvolvido até aqui, conclui-se um produto particular, mercadoria material. Tem de devir o sujeito do dinheiro, que existe como propriedade de todo valor de troca. O sujeito em que esse símbolo é representado não é indiferente, uma vez que as exigências para representante estão contidas na condição, ou nas condições, determinações conceituais, relações determinantes do apresentado, ou representado. A investigação sobre os metais preciosos como sujeitos da relação de dinheiro, como suas encarnações, não está fora do âmbito da economia política, como crê Proudhon. Da mesma maneira que a natureza física das cores e do mármore não está fora do âmbito da pintura e da escultura. As propriedades que têm a mercadoria como valor de troca e em relação às quais suas qualidades naturais não são adequadas, expressam as exigências feitas às mercadorias que são o material do dinheiro. Nota 54. Por excelência, nas formas mais puras em grau máximo. Essas exigências, apenas no nível de que podemos falar até aqui, realizam-se plenamente nos metais preciosos. Os metais em si mesmos, como instrumentos de produção, têm preferência sobre as demais mercadorias, e dentre os metais, o que é primeiro descoberto em sua pureza e perfeição físicas, o ouro, depois o cobre, depois a prata e ferro. Como diria Hegel, os metais preciosos, por sua vez, realizam o metal com vantagem em relação aos outros. Os metais preciosos são uniformes em suas qualidades físicas, de maneira que quantidades iguais deles derivam ou deveriam ser idênticas, de modo a não oferecer motivo para se preferir uns em lugar de outros, o que não vale, por exemplo, para igual número de gado e quantidades iguais de grãos. Nota 55. A fonte dessa citação em inglês não foi encontrada. Marx cita a mesma passagem entre aspas em seu esquema do texto para a crítica da economia política, ver caderno B, página 14. Ali consta: este não é o caso com, em lugar de o que não vale para exemplo, o que não vale, por exemplo, para. Letra A. Ouro e prata em relação a outros metais. Os metais não preciosos se oxidam com o ar. Preciosos, mercúrio, prata, ouro, platina, são inalteráveis pelo ar. Auro, nota da tradução, ouro. Densidade igual a 19,5 gramas por centímetro cúbico. Ponto de fusão igual a 1.200 graus centígrados. Dentre todos os metais, o ouro brilhante é o mais magnificente e por isso já era chamado pelos antigos de o sol ou o rei dos metais. Consideravelmente difundido, jamais em grandes quantidades, é por isso mesmo mais valioso do que os outros metais. Em geral, encontra-se em estado puro, parte em grandes pedaços, para em pequenos grãos incrustados em outros minerais. Da erosão desses últimos, formam-se a areia aurífera carregada por muitos rios e da qual o ouro pode ser extraído, por lavagem, devido à sua grande densidade. Extraordinária ductilidade do ouro. 1 grão, nota 2. Da tradução. Antiga unidade de peso para medicamentos e metais preciosos. Pode ser estendido em um fio de até 500 pés e prensado em pequenas folhas com espessuras de quase 1 para 200 mil avos de polegadas. O ouro não é atacado por nenhum ácido, só pode ser dissolvido por cloro em estado livre, água régia, um composto de ácido nítrico e ácido clorídrico. Dourar. Nota 56.
As aspas não foram fechadas no manuscrito. A fonte usada por Marx não pode ser encontrada. Argentum. Nota da tradução, prata. Densidade igual a 10 gramas por centímetro cúbico. Ponto de fusão igual a 1000 graus centígrados. Aparência muito clara, o mais amigável de todos os metais, muito alvo e dúctil. Pode ser lindamente trabalhado e estirado em fios muito finos. A prata é encontrada em estado puro, muito frequentemente em liga com o chumbo, em minérios de chumbo argentífero. Até aqui, as propriedades químicas do ouro e da prata, a divisibilidade e a possibilidade de recomposição, a uniformidade do ouro e da prata, puros, etc., são conhecidas, mineralógicas. Ouro. É de certo curioso que os metais, quanto mais preciosos são, tanto mais aparecem isolados e separados dos corpos em que habitualmente ocorrem, naturezas superiores distanciadas das ordinárias. Desse modo, em geral, encontramos o ouro em estado puro, cristalino, em diferentes formatos cúbicos ou nas mais variadas formas, fragmentos e pepitas irregulares, areia e pó, nos quais o ouro aparece incrustado em muitas rochas, por exemplo, granito, e por cuja desagregação é encontrado nas areias dos rios e nos depósitos dos solos aluviais. Como a densidade do ouro nesse estado chega a 19,4 gramas por centímetro cubo, até mesmo as mais finas partículas de ouro podem ser extraídas revolvendo a areia aurífera na água. Com isso, o metal de maior densidade específica deposita-se primeiro e é em seguida lavado, como se diz. Muito frequentemente, a prata acompanha o ouro e se encontram ligas naturais de ambos, que contém de 0,16% a 38,7% de prata, o que acarreta naturalmente diferença em cor e densidade. Prata. Na considerável variedade de seus minerais, aparece como um dos metais mais abundantes, tanto em estado puro como em liga, como outros metais ou combinado ao arsênio e ao enxofre, cloreto de prata, brometo de prata, carbonato de prata, liga de prata e bismuto. Sternbergita, polibasita, etc. As principais propriedades químicas são, de todos os metais preciosos, inoxidabilidade ao ar do ouro e da platina, indissolubilidade pelos ácidos, mas o primeiro só pelo cloro, o fato de serem inoxidáveis ao ar os conserva puros, livres de ferrugem, apresentam-se tal como são, resistência à dissolução pelo oxigênio, imperecibilidade, atualmente louvada pelos antigos entusiastas do ouro e da prata. Propriedades físicas. Peso específico, isto é, muito peso em espaço reduzido, particularmente importante para o instrumento de circulação. Ouro, 19,5 gramas por centímetro cúbico, prata, 10 gramas por centímetro cúbico, brilho colorido. Brilho do ouro, brancura da prata, magnificência, ductibilidade. Por isso, tão apropriados no adorno e realce de outros objetos. A cor branca da prata, que reflete todos os raios de luz em sua composição original. O amarelo rubro do ouro, que absorve todos os raios de luz de um feixe colorido incidente sobre ele e reflete sol vermelho. Difícil fusibilidade. Propriedades geognósticas. A ocorrência em estado puro, especialmente para o ouro, separado de outros corpos, isolado, individualizado, ocorrência individual, autônomas em relação ao elementar. Dos dois outros metais preciosos, platina incolor, cinza sobre cinza, fuligem dos metais, muito rara, desconhecida pelos antigos, conhecida só depois da descoberta da América no século XIX, descoberta também dos Urais, atacada apenas pelo cloro. Sempre em estado puro, peso específico igual a 21 gramas por centímetro cúbico, infusível nas temperaturas mais elevadas, de valor mais científico. E segundo mercúrio, que apresenta-se em estado líquido, volatilizável, vapores tóxico, pode entrar em combinações líquidas, amálgamas
densidade igual a 13,5 gramas por centímetro cúbico, ponto de ebulição igual a 360 graus centígrados, portanto, nem a platina nem o mercúrio servem como dinheiro. Uma das propriedades geognósticas comum a todos os metais preciosos, raridade. A raridade é, abstraindo-se a oferta e a demanda, elemento do valor somente na medida em que o não raro em si e para si, a negação da raridade, o elementar, não tem valor porque não aparece como resultado da produção. Na determinação original do valor, era mais valioso aquilo que era mais independente de produção consciente e voluntária, pressuposta à demanda. Cascalhos não têm valor nenhum, relativamente falando, porque são encontrados sem produção. Consista esta última tão somente em procurar. Para que algo constitua o objeto da troca, tem valor de troca. Ninguém deve perdê-lo sem a mediação da troca. É preciso que ele não se apresente em tal forma elementar de bem comum. Nesse sentido, a raridade é elemento do valor de troca, e por essa razão, essa propriedade dos metais preciosos é importante, mesmo abstraindo de uma relação mais precisa da demanda e da oferta. Quando se considera a vantagem dos metais como instrumentos de produção, pesa em favor do ouro o fato de que, no fundo, é o primeiro metal a ser descoberto enquanto metal. E isso por uma dupla razão. Primeiro, porque dentre todos é o que se apresenta na natureza sob a forma mais metálica como metal distinto e distinguível. Segundo, porque em sua preparação a natureza assumiu o trabalho da arte, e para a sua primeira descoberta só foi necessário o trabalho braçal, nem ciência nem instrumentos de produção desenvolvidos. É certo que o ouro tende a assumir o seu lugar como o primeiro metal conhecido, e no primeiro registro do progresso do homem, ele é indicado como uma medida da posição do homem. Nota 57. Joseph Bates Jones. Londres, Book, 1852, página 172. ênfase de Marx. Porque como supérfluo é forma sob a qual a riqueza primeiro aparece. A primeira forma do valor é o valor de uso, o cotidiano, que exprime a relação do indivíduo com a natureza. A segunda, o valor de troca, ao lado, nota da tradução, destaque de Marx, do valor de uso, seu comando sobre os valores de uso de outros, sua relação social. Mesmo originalmente, valor de dias festivos de uso que ultrapassam as necessidades básicas imediatas. Descoberta muito antiga do ouro pelo homem. Cita: o ouro difere consideravelmente dos outros metais com muito poucas exceções, pelo fato de que é encontrado na natureza em seu estado metálico. Ferro, cobre, estanho, chumbo e prata são normalmente descobertos em combinações com oxigênio, enxofre, arsênio e carbono. E as poucas ocorrências excepcionais desses metais em um estado não combinado ou, como era denominado anteriormente, em um estado virgem, devem ser citadas antes como curiosidades mineralógicas do que como produções comuns. O ouro, entretanto, é sempre descoberto em estado natural ou metálico, em consequência como uma massa metálica curiosa por sua cor amarela. O ouro, entretanto, é sempre descoberto em estado natural ou metálico, em consequência como uma massa metálica curiosa por sua cor amarela. Atrairia o olhar do homem menos cultivado, enquanto as outras substâncias certamente existentes em seu caminho não ofereceriam qualquer atrativo para seus poderes de observação pouco despertos. O ouro, além disso, devido às circunstâncias de ter sido formado naquelas rochas que são mais expostas à ação atmosférica, é encontrado nos fragmentos de rocha das montanhas, pelas influências desintegradoras da atmosfera, das mudanças de temperatura, da ação da água e particularmente dos efeitos do gelo. Fragmentos de rocha são continuamente desprendidos. Esses fragmentos são carregados aos vales pelas inundações e são polidos em seixos pela ação constante da água corrente. Entre tais fragmentos são descobertas pepitas ou partículas de ouro. Os calores estivais, ao secar as águas, transformavam aqueles leitos que tinham constituído os rios e os cursos das tormentas de inverno em rotas para as jornadas do homem migratório. E aqui podemos imaginar a primitiva descoberta do ouro. Nota 58. Ibidem, páginas 171 a 172. A primeira frase foi enfatizada por Marx. No livro citado, ela está formulada da seguinte maneira. Recita:
Uma consideração superficial das circunstâncias sob as quais o ouro é encontrado explicará suficientemente a sua descoberta muito cedo pelo homem. As aspas não foram fechadas no manuscrito. Na maioria das vezes, o ouro ocorre puro ou de todo tão próximo desse estado de sua natureza metálica pode ser prontamente reconhecida, tanto em rios como em veios de quartzo. Nota 59, Ibidem, página 8. O peso específico do quartzo e da maioria de outras rochas pesadas e compactas é de 2,5 gramas por centímetro cúbico, enquanto o peso específico do ouro é de 18 gramas por centímetro cúbico, ou 19 gramas por centímetro cúbico. O ouro, portanto, é cerca de 7 vezes mais pesado do que qualquer rocha ou pedra com a qual costuma estar associado. Desse modo, uma corrente de água com força suficiente para carregar areia ou partículas de quartzo ou de qualquer outra rocha pode não ser capaz de mover os fragmentos de ouro com ela associados. A água corrente, por conseguinte, fez no passado com as rochas auríferas exatamente o mesmo que hoje faria o minerador, a saber, quebrá-las em fragmentos, remover as partículas mais leves e deixar ficar o ouro. Os rios são, de fato, grandes bateias naturais, removendo ao mesmo tempo todas as partículas mais leves e finas, enquanto as mais pesadas se acumulam em obstáculos naturais ou são deixadas onde a corrente diminui sua força ou velocidade. Vide Gold Lecture On, nota 60, Ibidem, página 10 e 12. Com toda a probabilidade, segundo a tradição e a pré-história, a descoberta do ouro na areia e no cascalho dos cursos d'água parece ter sido o primeiro passo na identificação dos metais. E em quase todos, talvez em todos os países da Europa, África e Ásia, quantidades maiores ou menores de ouro, desde muito cedo, foram extraídas por lavagem dos depósitos auríferos com dispositivos muito simples. Ocasionalmente, o sucesso de rios auríferos era grande e suficiente para produzir uma excitação que vibrava por algum tempo em um distrito, mas logo se acalmava. Em 760, as pessoas pobres afluíram em grande número para lavar ouro nas areias pluviais do sul de Praga. E 3 homens eram capazes de extrair um marco de ouro por dia. E tão grande foi a consequente corrida às minas que, no ano seguinte, o país foi visitado pela fome. Podemos ler sobre a ocorrência de eventos similares várias vezes ao longo dos próximos séculos, muito embora aqui, como em toda parte, a atração geral pela riqueza disseminadas na superfície decresce e se converte em mineração regular e sistêmica. 2 espécies de jazimentos nos quais o ouro é descoberto, os filões ou veios que cortam a rocha sólida em uma direção mais ou menos perpendicular ao horizonte, e os depósitos aluviais ou correntes em que o ouro misturado ao cascalho, areia ou argila foi depositado pela ação mecânica da água sobre a superfície daquelas rochas penetradas pelos filões, em profundidades desconhecidas, a primeira espécie correspondente mais especificamente à arte da mineração. A segunda, as simples operações de escavação, nota 62 e 61, Ibidem, página 93, 5, ênfase de Marx, nota 62. Como qualquer outra mineração, a mineração de ouro propriamente dita é uma arte que requer o emprego de capital e uma habilidade só adquirida com anos de experiência. Não há outra arte aplicada por homens civilizados que exija para seu pleno desenvolvimento a aplicação de tantas ciências e artes conexas. Qualquer uma delas, no entanto, a despeito de serem essenciais para o minerador, são escassamente necessárias ao lavador de ouro ou garimpeiro, que deve contar principalmente com a força de seu braço ou a resistência de sua saúde. O aparato que emprega deve ser necessariamente simples para que possa ser levado de um lugar para o outro, para ser facilmente consertado em caso de defeito e para não exigir qualquer sutileza de manuseio que faria o garimpeiro perder tempo para obter pequenas quantidades. Nota 63, Ibidem, página 95 a 97. Diferença entre os depósitos aluviais de ouro, melhor exemplificados hoje em dia na Sibéria, na Califórnia e na Austrália, e as areias finas carregadas anualmente por rios, algumas das quais revelam conter ouro em quantidades utilizáveis,
Estas últimas, é claro, são encontradas literalmente na superfície e os primeiros podem ser encontrados sob uma cobertura de 1 a 70 pés de espessura, consistindo de terra turfa, areia, cascalho, etc. Em princípio, o modo de trabalho nos dois casos deve ser idêntico. Nota 64, Ibidem, página 97. Nas jazidas aluviais, a natureza demoliu as partes mais elevadas, proeminentes, ricas dos filões, e triturou e lavou de tal modo os materiais que o garimpeiro que já encontra feita a parte mais pesada do trabalho, enquanto o mineiro que ataca os filões mais pobres e profundos, embora mais duráveis, deve se munir de todos os recursos e técnicas mais refinadas. Nota 65, Ibidem, página 98. O ouro foi com justiça considerado o mais nobre dos metais por suas várias propriedades físicas e químicas. É inalterável ao ar e não enferruja. Nota 66, Ibidem, página 72. A inalterabilidade é precisamente a resistência ao oxigênio da atmosfera, de cor amarelo avermelhada, brilhante quando em estado de coesão, e muito denso. Altamente maleável, a sua fusão requer uma forte temperatura, peso específico. Nota 67, Ibidem, página 72 a 73. Fim da citação. Por conseguinte, 3 tipos de produção de ouro. Primeiro, na areia dos rios, simples, achar na superfície. Lavagem. Segundo, nos leitos aluviais. Escavação. Terceiro, mineração. A sua produção não requer, portanto, nenhum desenvolvimento das forças produtivas. Em sua produção, a natureza faz a maior parte do trabalho. Os radicais das palavras para ouro, prata, etc., vide green. É fácil perceber que nada mais há aqui do que noções gerais do brilho da cor logo transmitidas às palavras. Prata, branca, ouro, amarelo, bronze e ouro. Bronze e ferro trocam seus nomes. Entre os alemães, o bronze é usado mais cedo do que o ferro. Afinidade imediata entre AES e aurum. Nota 68. Jacob Green, segunda edição, Leipzig, Wendemansch, 1853, tomo 1, páginas 7 e 9. Cobre, latão, bronze, estanho e cobre. E ouro usados antes da prata e do ferro. Cita. O ouro é usado muito antes da prata, porque é encontrado em estado puro e em liga com um pouco de prata, obtido por lavagem simples. A prata existe em geral em filões incrustados nas rochas mais duras dos terrenos primitivos. Para sua extração exige máquinas e trabalhos complicados. Na América Meridional, o ouro em filões não é explorado, mas o ouro disseminado em pó e em grãos nos terrenos aluviais. Exatamente igual ao tempo de Heródoto. Os mais antigos monumentos da Grécia, da Ásia, do norte da Europa e do Novo Mundo demonstram que o uso do ouro em utensílios e joias era possível em estado semi-bárbaro, e o emprego da prata para o mesmo uso denota por si mesmo um estado social muito avançado. Nota 69. Marx remete ao seu caderno de extratos 14, que foi elaborado em Londres aproximadamente em agosto e setembro de 1851. As primeiras 17 páginas desse caderno contêm extratos do livro de Duroux de la Malle. A passagem citada não se encontra na página 2, mas na página 1. Duroux de la Malle, caderno 2. Nota 70. A nota 69 refere Duroux de la Malle, Économie politique des Romains, Paris, Hachette, 1840, tomo 1, página 48 e 49. Fim da citação. Cobre como principal instrumento de guerra e da paz. Nota 71. Duroux de la Malle, Economia Política dos Romanos, citação, página 56. Como dinheiro na Itália. Nota 72. Nota 71, Duroux de la Malle, Economia Política dos Romanos. E nota 72, Ibidem, página 57, ênfase de Marx. Letra B. Flutuações da relação de valor entre os diferentes metais. Quando se trata, de fato, de examinar o uso dos metais como corpo do dinheiro, seu uso relativo recíproco, seu aparecimento mais remoto ou mais tardio, é preciso examinar simultaneamente as flutuações em seu valor relativo. Letron, Brooke, Jacob, nota 73, Antoine, Jean, Letron, Paris,
Firmin Didot, 1817, August Bocke, Berlim, Hamburg, 1817, e William Jacob, Londres, Murray, 1831. O quanto essa questão está de fato relacionada com a massa de metais em circulação e sua relação com os preços deve ser considerado posteriormente como apêndice histórico do capítulo sobre a relação do dinheiro com os preços. A mudança sucessiva entre ouro, prata e cobre nas diferentes épocas devia depender, antes de tudo, da natureza das jazidas desses três metais e do estado mais ou menos puro em que eram encontrados. Além disso, mudanças políticas, tais como a invasão da Ásia e de uma parte da África pelos persas e pelos macedônios, e mais tarde a conquista pelos romanos de parte dos três continentes, orcs, romanos, etc. Logo depende do estado de pureza relativo em que se encontram e de sua localização. Nota 74, do Rodelamar, citação, páginas 63 e 64. A relação de valor entre os diferentes metais pode ser determinada sem referência aos preços, pela simples relação quantitativa, pela qual são trocados uns pelos outros. De modo geral, podemos proceder dessa forma quando comparamos mercadorias com uma medida homônima, por exemplo, tantos quartos de centeio de cevada de aveia por tantos quartos de trigo. Esse método é aplicado no escambo, em que ainda pouca coisa é trocada e ainda são poucas as mercadorias que ingressam no intercâmbio e por isso ainda não é necessário nenhum dinheiro. De acordo com Estrabão, entre os árabes vizinhos dos sabeus e o ouro nativo era tão abundante que 10 libras de ouro eram trocadas por 1 libra de ferro e 2 libras por 1 libra de prata. Nota 75. Ibidem, página 52. A riqueza em ouro dos soldos ou dos solos da Báctria, ou Bocara, etc., em síntese Turquestão, e de partes da Ásia situadas entre Parampamiso, Hindu-Kush e Imaus, montanhas de Mustgat, portanto, o Desertum Arenosum Auro Abundans, nota 76, deserto arenoso abundante em ouro. Deserto de Gobi. Por essa razão, segundo o Rodelamar, é provável que do século XV ao XVI, antes da era cristã, a relação do ouro com a prata igual a 6 por 1 ou 8 por 1, relação que existiu na China e no Japão até o começo do século XIX. Heródoto fixa a relação em 13 por 1 para os persas sob Dário Starspes, de acordo com o Código de Mani, escrito entre 1300 e 600 a.C. Ouro em relação à prata é igual a 1 por 2,5, segundo nota 77, Ibidem, página 54, de Rodelamar. As minas de prata raramente se encontram de fato, senão nos terrenos primitivos, sobretudo nos terrenos estratificados e em alguns filões de terrenos secundários. As gangas de prata, em lugar de serem areias aluviais, consistem ordinariamente de rochas mais compactas e mais duras, tais como quartzo, etc. Nota 78, Ibidem, páginas 54 e 55. Esse metal é mais comum nas regiões frias, seja por sua latitude, seja por sua elevação absoluta, do que o ouro, que em geral se encontra em países quentes. Ao contrário do ouro, a prata se encontra muito raramente em estado puro, etc. Em geral, combinada ao arsênio ou ao enxofre, ácido muriático, nitrato de potássio, nota 79, Ibidem, página 55, no que diz respeito à disseminação quantitativa de ambos os metais, antes do descobrimento da Austrália e da Califórnia, Humboldt, em 1811, estima a relação do ouro com a prata na América, que é igual a 1 para 46. Na Europa, incluída a Rússia asiática, igual a 1 para 40. Na atualidade, obstante, 1 libra de ouro vale somente 15 libras de prata. Portanto, a relação de valor igual a 15 para 1. Nota 81. Nota 80. Deveria constar 1840, ano em que o livro de Rodelamar foi publicado. E nota 81, Ibidem, páginas 55 e 56.
Cobre, densidade igual a 8,9 gramas por centímetro cúbico, bela cor, arrebol, dureza considerável, requer temperaturas muito elevadas para a fusão. Não raramente encontrado em estado puro, muitas vezes combinado ao oxigênio ou ao enxofre. Tem por jazimentos terrenos primários antigos. No entanto, também é frequentemente encontrado, mais do que os outros minerais, na superfície da Terra, ora em pequenas profundidades, aglomerado em massas puras, ora de considerável peso, empregado antes do ferro na guerra e na paz. Nota 82, Ibidem, página 56. Ao longo do desenvolvimento histórico, o ouro se comporta com a prata como material de dinheiro, do mesmo modo que o cobre se comporta com o ferro como instrumento de trabalho. Circula em grande quantidade na Itália, dominada pelos romanos, do século I ao V. Nota 83. Ibidem, página 57. Pode-se determinar a priori o grau de civilização de um povo tão somente pelos conhecimentos da espécie de metal, ouro, cobre, prata ou ferro, que emprega para suas armas, seus utensílios ou seus ornamentos. Nota 84. Idem. Hesíodo, em seu poema sobre a agricultura, nota 85, Ibidem, página 57, cita: eles trabalhavam com ferramentas de bronze, ainda não havia ferro enegrecido. Hesíodo, fim da citação. Hesíodo, Os Trabalhos e os Dias, São Paulo, Iluminuras, 1991, verso 151. Marx cita, de acordo com Duroux de la Malle, Economia Política dos Romanos, citação, página 57. Lucrécio, et priori aeris erat quam ferri cognitus usus, 86, nota. O uso do bronze era conhecido antes do que o do ferro. Lucrécio, da Natureza das Coisas, São Paulo, Cultura, 1941. Livro 5º, 1286, Marx cita, de acordo com Duroux de la Malle, Economia Política dos Romanos, citação, página 57. Essa tradução é livre do título do livro de Duroux de la Malle. Jacob menciona minas de cobre antiquíssimas na Núbia e na Sibéria. Vide Duroux 1,58, nota 87. Ibidem, página 58, Jacob menciona antigas minas de cobre na Núbia e na Sibéria. Referência ao livro de William Jacob, An Historical Inquiry into Production and Consumption of the Precious Metals. Perdoe-me a pronúncia da língua estrangeira. Citação, volume 1, página 35 e 42. Heródoto diz que os massagetas só tinham bronze, não ferro. O ferro, de acordo com os mármores de Oxford, era desconhecido antes de 1431 a.C. Em Homero, raro o ferro, por outro lado, emprego muito comum do bronze, cobre e bronze. Essa liga de cobre, zinco e estanho, da qual a sociedade grega e romana se serviram por tão longo tempo, até mesmo para a fabricação de machados e facas. Nota 88, Duroux de la Malle, Economia Política dos Romanos, citação, página 58. A Itália era muito rica em cobre nativo, por isso a moeda de cobre constituiu até 247 a.C., se não o único numerário, pelo menos a moeda normal, a unidade monetária na Itália Central. Nota 89, Duroux de la Malle, citação, página 58. Ibidem, página 64. As colônias gregas no sul da Itália receberam diretamente da Grécia e da Ásia, ou através de Tiro e Cartago, a prata da qual fizeram dinheiro desde o século V e VI. Nota 90, idem. Os romanos, ao que parece, possuíam dinheiro de prata antes da expulsão dos reis, mas diz Plínio, interdictum id vetere consulto patrum Italiae parsi, de suas minas de prata. Juvencio, nota 91, cita: isto é interditado de acordo com uma antiga decisão do Senado que ordenava a preservação da Itália, de suas minas de prata. Ibidem, página 65 e 66, a citação de Plínio é de Duroux de la Malle, acrescida de uma nota de rodapé. Plínio, História Natural 3:24. Plínios, Histórias Naturais, História Natural na tradução, livro 3, seção 24, de acordo com a numeração atual do livro 3, capítulo 20, inciso 138.
Os romanos temiam as consequências de um meio de circulação fácil, luxo, aumento de escravos, acumulação e concentração da propriedade fundiária. Nota 92. Turro de la Malle, Economia Política dos Romanos, página 65. Também entre os etruscos, o cobre foi anterior ao ouro para o dinheiro. É falso quando Garnier afirma, vide caderno 3, página 22, cita: é naturalmente no reino mineral que se procura e escolhe a matéria destinada à acumulação. Nota 93, Germain Garnier, Histoire de la Monnaie, Paris, Agasse, 1819, tomo 1, página 7, a observação, ver caderno 3, página 22, refere-se ao caderno de extratos 3. Pelo contrário, a acumulação começou depois que o dinheiro de metal foi descoberto, seja como dinheiro propriamente ou só como um meio de troca preferido por peso. Sobre esse ponto, fazer referência em particular ao ouro. Reytermeyer está certo, vide caderno 3, página 34. Ouro, prata e cobre, a despeito de suas relativas fragilidades, foram primeiro usados pelos povos antigos como instrumentos para cinzelar e partir, antes do ferro e antes de seu uso como dinheiro. Nota 94. John Friedrich Reytmeier, Göttingen, B. Johann Christian Dietrich, 1785, página 14 a 16. No caderno de extratos 3, indicado por Marx, faltam essas passagens do livro de Reytmeier. Aperfeiçoamento dos instrumentos quando se aprendeu a dar ao cobre, mediante a têmpera, uma dureza que apresentava resistência à rocha sólida. De um cobre muito endurecido se faziam cinzéis e martelos, dos quais se serviam para vencer a rocha. Finalmente descoberto o ferro. Nota 95, de Jacob. Nota 95. Idem, página 32, no caderno de extratos, essa citação se encontra na página 33, não na 34. Citação de Jacob. No estado patriarcal, vide caderno 4, página 3, de Marx, onde os metais dos quais eram feitas as armas, tais como, primeiro, latão, segundo, ferro, eram raros e extremamente caros comparados com os alimentos comuns e roupas então usadas, muito embora não fosse conhecido nenhum dinheiro cunhado de metais preciosos. Ainda assim, o ouro e a prata haviam adquirido a faculdade de ser trocado mais fácil e convenientemente pelos outros metais do que cereal e gado. Nota 96, William Jacob. Citação, volume 1, página 142. Marx se refere ao caderno de status 4, página 3. Fim da citação. Aliás, para obter ouro puro ou quase puro nos imensos terrenos aluviais situados entre as cadeias do Hindu Kush e do Himalaia, bastava uma simples lavagem. Naquele tempo, a população nessas regiões da Ásia era abundante e, em consequência, mão de obra muito barata. A prata, em virtude da dificuldade técnica e de sua exploração, era relativamente mais cara. O efeito oposto se produziu na Ásia e na Grécia a partir da morte de Alexandre. As areias auríferas se esgotaram. O preço dos escravos e da mão de obra aumenta. A mecânica e a geometria haviam feito imenso progresso desde Euclides até Arquimedes, de modo que se tornou possível explorar com lucro os ricos filões das minas de prata da Ásia, da Trácia e da Espanha. E sendo a prata 52 vezes mais abundante do que o ouro, a relação de valor entre os dois metais teve de mudar. A libra de ouro, que nos tempos de Xenofonte, 350 a.C., se permutava por 10 libras de prata, passou a valer 18 libras deste metal no ano de 422 d.C. Nota 97, Turro de la Malle, Economia Política dos Romanos, citação página 62 e 63. Logo aumentou de 10 para 1 para 18 para 1. Ao fim do século V d.C., massa de dinheiro líquido excepcionalmente reproduzida, paralisação da mineração. Na Idade Média, até o final do século XV, parte relativamente significativa do dinheiro em moeda de ouro, nota 98. Gustav von Gulich, Jena, Froman, 1845, volume 5, páginas 110 e 111. A redução afetou especialmente a prata que circulava mais no passado.
Relação no século XV igual a 10 por 1, no século XVIII igual a 14 por 1, no continente. Na Inglaterra, igual a 15 por 1, nota 99, Ibidem, página 111. Na Ásia moderna, a prata é usada mais como mercadoria no comércio, em especial na China, onde o dinheiro de cobre, tael, uma composição de cobre, zinco e chumbo, é a moeda nacional. Na China, o ouro e a prata a peso como mercadoria para a balança do comércio exterior. Nota 100. Ibidem, página 131. Em Roma, grandes flutuações entre o valor do cobre e da prata nas moedas. Até Sérvio, o metal em lingotes para troca. A.E.S. Rude, nota 101, do Roi de la Malle, Economia Política dos Romanos, citação páginas 66 a 67. A expressão A.E.S. Rude significa dinheiro de bronze não cunhado. A unidade monetária, o as de cobre, igual a 1 libra de cobre, nota 102. Ibidem, página 68. Ao tempo de Sérvio, relação da prata com o cobre igual a 279 para 1, nota 103, Ibidem, página 72 a 73. Até o começo da Guerra Púnica, igual a 400 para 1, nota 104, Ibidem, página 76. Ao tempo da Primeira Guerra Púnica, igual a 140 para 1, nota 105, Ibidem, página 77. Segunda Guerra Púnica, igual a 112 para 1, nota 106. Ibidem, página 81 e 82. De início, o ouro era muito caro em Roma, ao contrário da prata de Cartago e Espanha. O ouro era usado unicamente em lingotes, até 547. Nota 107, Ibidem, página 85 e 86. Sob César, igual a 12 para 1, nota 109, Ibidem, página 88 e 89. Com a eclosão da Guerra Civil após pilhagem do aerário, nota da tradução, erário, por César, somente 8,9 para 1, nota 110, Ibidem, página 90 e 91. Sobre Honório e Arcádio, 397, fixado igual a 14,4 para 1. Sobre Honório e Teodósio, o jovem, 422, igual a 18 para 1, nota 111, Ibidem, página 95. Relação da prata para o cobre igual a 100 para 1, do ouro para a prata igual a 18 para 1, nota 112, Ibidem, página 96. Primeira moeda de prata forjada em Roma em 485, o C, 113, nota, Ibidem, página 65 a 69. As letras UC significam urbis conditae, a contar da construção da cidade, Roma no caso. Primeira moeda de ouro, 547. Criação de Roma, 114. Nota, Ibidem, página 86. Tão logo o as, após a Segunda Guerra Púnica, reduziu-se a 1 onça, foi tão somente moeda de troco. O sestércio, prata, unidade monetária, e todos os grandes pagamentos feitos em prata, no uso cotidiano, o cobre, mais tarde o ferro, permaneceu o principal metal sob os imperadores do Oriente e do Ocidente. Os sólidos, aéreos, ou seja, o ouro era dinheiro regulador. Nota 116, Ibidem, página 96. No mundo antigo, portanto, quando se tira uma média, primeiro, valor da prata proporcionalmente mais elevado do que o do ouro, abstraindo de fenômenos isolados árabes, em que o ouro é mais barato do que a prata e ainda mais barato do que o ferro, na Ásia, do século XV ao VI a.C., a prata é ainda mais barato do que o ferro, na Ásia, do século XV ao VI a.C. Vou ler novamente, fiz confusão. Primeiro, o valor da prata proporcionalmente mais elevado do que o ouro, abstraindo de fenômenos isolados árabes, em que o ouro é mais barato do que a prata e ainda mais barato do que o ferro, na Ásia, do século XV ao VI a.C., a relação do ouro à prata igual a 6 para 1 ou 8 para 1, a última relação na China e no Japão até o início do século XIX. No próprio código de Mani, igual a 2,5 para 1.
Essa relação mais baixa resulta das mesmas causas que fizeram o ouro ser descoberto primeiro como metal. Naquela época, o ouro vinha principalmente da Ásia e do Egito. A esse período correspondente, no desenvolvimento italiano, o cobre como dinheiro. Aliás, da mesma maneira que o cobre como instrumento principal da paz e da guerra, ou ao ouro corresponde o papel de metal precioso predominante. Ainda na época de Xenofonte, a relação do ouro para a prata era igual a 10:1. Segundo, desde a morte de Alexandre, aumento proporcional do valor do ouro em relação à prata com o esgotamento das areias auríferas, com o progresso da técnica e da civilização e, por isso, a abertura de minas de prata, daí a influência da maior ocorrência quantitativa da prata em relação ao ouro na terra, mas, sobretudo, os cartagineses, com a exploração da Espanha, que tiveram de revolucionar a relação entre o ouro e a prata de modo similar à descoberta da prata americana ao fim do século XV, relação antes do tempo dos Césares, igual a 17:1, mais tarde 14:1, finalmente a partir de 422 d.C., 18:1. A queda do ouro sob César por razões acidentais. A queda da prata em relação ao ouro corresponde ao aparecimento do ferro como instrumento principal na guerra e na paz. Se, no primeiro período, o abastecimento de ouro provinha do Oriente, no segundo período, o abastecimento da prata provinha das partes mais frias do Ocidente. Terceiro, na Idade Média, novamente, a relação como na época de Xenofonte, 10:1, em vários locais, igual a 12:1. Em vários locais, igual a 12:1? Pergunta. 4. Após a descoberta da América, de novo, mais ou menos a relação da época de Honório e Arcádio, 397. 14 até 15:1. Apesar do crescimento da produção de ouro, desde cerca de 1815 a 1844, o ouro produzia prêmios, por exemplo, na França. É provável que o descobrimento da Califórnia e da Austrália, nota da tradução, frase incompleta no original, é provável que o descobrimento da Califórnia e da Austrália, nota da tradução, frase incompleta no original. Quinto, levará novamente uma relação no nível do Império Romano, 18:1, se não ainda maior. O relativo barateamento da prata com o progresso da produção de metais preciosos, que tanto na Argentina como nos tempos modernos vai do leste ao oeste, até que a Califórnia e a Austrália invertem tal tendência. No detalhe, grandes flutuações, porém, quando são consideradas as diferenças principais, elas se repetem de maneira notável. Entre os antigos, o cobre era 3 ou 4 vezes mais caro do que é hoje. Nota 117. Germain Garnier, História de la Monnaie. Citação, página 253. C. É preciso examinar agora as fontes de abastecimento de ouro e prata e sua conexão com o desenvolvimento histórico. D. O ouro como moeda, breve histórico das moedas, depreciação e apreciação, etc.